Olá, seja muito bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Estamos hoje iniciando a leitura do capítulo 8 do Evangelho de Lucas e eu quero te convidar para te inscrever nesse canal, ativar as notificações para receber todos os conteúdos assim que forem postados. Dá o teu like nesse vídeo, deixa um comentário dizendo o que está achando da leitura, o que Deus tem falado contigo, para que nós possamos assim também crescer e incentivar uns aos outros a perseverar na leitura da palavra. Nós queremos até o final do mês, até o capítulo 24 do livro de Lucas, perseverar e na sequência iniciarmos também o livro de Atos dos Apóstolos. Então estamos numa jornada de leitura bíblica e queremos fazer isso um capítulo por dia. Hoje então, como eu disse, capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Eu vou compartilhar o texto com você aí na tela para poder então acompanharmos juntos a leitura. Vamos lá, o texto de hoje é um pouco longo, então vamos lá para que a gente possa aproveitar o tempo. Diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12, seus discípulos, os apóstolos, estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Vemos aqui então Jesus com os discípulos e mais algumas mulheres se deslocando de cidade, uns pelos povoados, proclamando o evangelho. E aqui fala que essas mulheres elas financiavam o ministério de Jesus, elas apoiavam com seus bens, sustentavam-os para que a obra pudesse acontecer. Mostra aqui também uma liberalidade, algo que vinha do coração para poder incentivar a propagação da palavra, e nós podemos também aprender com elas, que isso é uma nobre atitude, onde nós podemos também contribuir para que o evangelho encontre pessoas sedentas, e possa também atingir almas nas quais Jesus possa ser reconhecido e conhecido. Versículo 4 diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O que é uma parábola? Parábolas são histórias simples, com coisas do cotidiano das pessoas que estavam ouvindo ali, sobre circunstâncias nas quais Jesus usava então essas histórias para aplicar verdades espirituais, ensinar, trazer ensinos profundos sobre a vontade de Deus. Aqui Jesus vai usar a figura do semeador, da semente, da agricultura, coisas que eram tranquilas para eles entenderem, porque faziam parte do dia a dia deles. Jesus vai falar muitas vezes, ao longo do livro de Lucas nós vamos ver Jesus falando sobre ovelhas, sobre pesca, sobre plantação, coisas que eram comuns às pessoas daquela época. Então vamos lá, diz assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos seguir, Jesus vai trazer em seguida a explicação dessa parábola. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola, e ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas aos outros falam por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Isso é interessante porque quem estava interessado em aprender de Jesus ouvia aquela história, aquela parábola contada e conseguia reter os princípios e fazer uma aplicação, entender o sentido dela para que aquele ensino de Jesus pudesse chegar ao seu coração. Talvez a pessoa que não estava interessada, diz aqui, para aqueles que vendo não vejam, ouvindo não entendam, são aqueles que talvez ouvissem aquela história e não conseguissem fazer a conexão disso com alguma realidade ou achassem que aquela história não faz sentido ou não é aplicável. Então, dá para entender aqui como Jesus usava de forma interessante, inteligente essas histórias para atingir de fato o coração daquele público que estava ali sedento atrás dele, querendo aprender mais sobre Deus. Jesus explica então: este é o significado da parábola. A semente
é a palavra de Deus. Então a semente na história é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. O solo, então, à beira do caminho, né, é um solo raso, com pouca terra, com pouca profundidade, provavelmente um solo bem compactado já pelo trânsito de pessoas, né? E é um solo, então, onde dificilmente a semente entra no solo e consegue germinar. E diz aqui que vem os pássaros, né, na história e comem a semente. E aqui diz que essa ação de retirar, né, a semente é aqui como o diabo. Vem o diabo e tira a palavra do seu coração. Talvez aquela pessoa que ouve a palavra, mas ela como que entra num ouvido e sai do outro, né? Ela não permanece, ela não fica. O diabo logo retira, ela não se interessa, ela não retém nada daquilo que escutou. E essa ação, então, aqui é dada uma ação do inimigo mesmo, de Satanás, né? Tira a palavra do coração para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Crescem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Ou seja, quem recebe a palavra, né? Aqui fala da semente sobre as pedras. A semente chega e talvez logo germina, né? São as pessoas que recebem a palavra com alegria, mas quando a ouvem, né? Mas como não tem raiz, elas logo não vão permanecer, vão secar aquelas plantas, né? São talvez as pessoas que recebem a palavra com empolgação, com emoção, né? Mas elas não perseveram, não permanecem, não persistem. A semente ela não atinge um lugar onde ela possa germinar, crescer e criar raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. E as provações, né, é interessante isso, né? As provações quando, e é diferente exatamente essa, não tem raiz. As provações, quando tem raiz, as provações fazem com que a planta, né, talvez uma provação com um vento, uma tempestade, uma chuva, faça com que a planta se enraize cada vez mais. Mas se não tem raiz, não adianta, né? A provação vem e derruba essa planta ou faz com que ela não prospere. Então a provação ela pode ser tanto ter a função aqui de fazer a planta se fortalecer, se ela tem raiz, mas se ela não tem raiz, ela vai matar a planta, né? As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. É o outro tipo de público aqui, outro tipo de solo. As sementes que caem entre os espinhos, né, são os que ouvem, mas ao seguir o caminho são sufocados. A semente ela germina, ela cresce, a planta cresce, porém tudo aquilo que está em volta, né, é um ambiente que não muito propício para que a semente possa, para que a planta possa se desenvolver adequadamente. Tem outras coisas que vão sufocar o desenvolvimento total da planta e acabam por matá-la, né? Diz aqui então que ela não amadurece, né? Talvez ela fique pequena, miguada, mirrada, não amadureça. Aqui a gente pode pensar em preocupações, né? Preocupações da vida, talvez trabalho, estudo, negócios, carreira, relações, enfim, uma série de coisas. Diz também as riquezas, né? Riquezas, acumular bens, né? Ter segurança financeira. E ainda os prazeres da vida. Talvez viagem, encontros, eventos sociais. Veja que nenhuma dessas coisas elas são proibidas, mas são coisas que aqui estão tomando lugar do que é principal, né? Os espinhos aqui que estão sufocando a planta, né? Essa é a questão que Jesus chama a atenção. Não existem questões aqui que não são problemas. A riqueza ela não é problema quando ela está no lugar certo. Desfrutar dessa vida não está errado quando isso está no lugar certo. Isso não é a prioridade da vida, né? Também as preocupações elas existem, mas elas estão sujeitas ao senhorio de Jesus. Então elas estão no lugar certo. Mas aqui não, aqui elas estão tomando uma proporção maior do que devem tomar. E esse é o problema. E o último solo, o último lugar onde as sementes caem, né, as que caíram em boa terra são os que
com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Então aqui a palavra ela cai em um solo fértil, ela enraiza, ela cresce e diz que ela chega ao ponto de dar fruto. Diferente da anterior, né, que a planta não amadureceu, aqui ela amadurece, ela cresce, ela dá fruto, ela frutifica. Com perseverança, diz aqui o texto ainda. Então isso é o ideal, né, é o solo que nós queremos ser, é o que nosso coração deve ser. Onde a palavra de Deus cai, ela cresce, ela fica enraizada. E ela não fica só para nós, ela frutifica para poder ser compartilhada. Vamos seguir. Parábola do semeador. Agora Jesus vai falar sobre a candeia. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. As pessoas não tinham luz elétrica, né? Aqui está falando de uma candeia, uma lamparina, como se fosse uma vela, né? Ela deve estar no local alto, apropriado para iluminar todo o ambiente. Não num lugar oculto, escondido, baixo, né, onde ela não vai fazer o seu melhor uso. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Jesus fala que adverte, né? Que a luz deve estar sendo colocada num lugar apropriado para iluminar. Então, primeira coisa, quando nós recebemos a luz do Senhor, a luz do Evangelho, né, temos essa iluminação na nossa vida, devemos não ficar escondidos, né, e agirmos como agentes secretos, né, como discípulos que não aparecem, mas devemos fazer a diferença ao redor, né, iluminar outros que estão ao nosso redor, levar a luz de Jesus aonde nós estivermos. E diz aqui também que essa luz, né, não há nada oculto que não venha a ser revelado ou escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Isso é um texto também que chama a atenção que não há nada que possa ser escondido, né, aos olhos de Deus. E quando a luz invade algum lugar, nada fica oculto, tudo vai ser trazido às claras. Tanto na nossa vida, quando a luz de Jesus invade a nossa vida, todos os lugares, as coisas mais escondidas, né, que nós temos, que não revelamos para ninguém, devem ser trazidas à luz e ser expostas para Jesus. Deus conhece o nosso coração. E também dá para entender que onde nós formos, né, levando a luz de Jesus, a luz ela penetra todos os lugares, né, e ilumina as trevas. Então, onde nós formos levando a luz de Jesus, né, esse lugar é transformado. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. E a quem tiver, mais lhe será dado, ou seja, aquele que já tem Jesus na sua vida, né, e está perseverando, está aplicando corretamente aquilo que tem recebido de Deus, mais lhe será dado. E de quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Talvez aquela pessoa que pensa assim que estou fazendo muito bem, guardando o que eu recebi para mim, uma pena, não está frutificando, né, adequadamente como Deus gostaria que fosse. E talvez ela mesma acaba, por si só, comprometendo o seu caminhar com Jesus. Vamos seguir o texto, versículo 19. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém então lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Algumas questões interessantes aqui. A mãe, né, de Jesus, Maria, e os irmãos de Jesus, seus irmãos de sangue, né, filhos de Maria, foram vê-lo, né, certamente filhos de José e Maria, né? Então, digamos assim, meio irmãos de Jesus, já que Jesus é filho do Espírito Santo, não é? Mas então não conseguiram aproximar-se de Jesus por causa da multidão, e aí alguém avisou Jesus disso. E Jesus disse: olha, aqui Jesus não nega, né, a mãe e os irmãos. Jesus não está desprezando a família, mas ele aproveita esse momento para dar uma demonstração de prioridade. Olha, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam, né? Praticam aquilo que ouvem. Mais uma vez, Jesus insiste aqui que não basta ouvir, não basta achar bonito, não basta gostar, né? Achar interessante aquele ensino de Jesus
e ser simpatizante, mas é preciso obedecer, colocar em prática. O texto segue, no versículo 22, diz que certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Eles já andavam algum tempo com Jesus, já tinham visto muita coisa, muitos milagres aconteceram, mas parece que ainda não tinham entendido quem era de fato Jesus. Jesus está num barco com eles, atravessando o lago, uma grande tempestade atinge o lago. Eles eram pescadores, né, já experientes, sabiam dominar um barco, mas estavam em apuros. E Jesus estava ali no barco tranquilamente dormindo. E eles vão acordar Jesus e chamam: olha, vamos morrer, Jesus. E Jesus, com uma palavra, acalma as águas, acalma a tempestade, acalma o vento. E a frase de Jesus é assim: onde está a sua fé? Vocês ainda não entenderam, né? E não entenderam quem eu sou, não entenderam que eu estou no barco com vocês e que eu posso fazer todas as coisas. Se Jesus está na nossa vida, não importa as tempestades, né, que nós venhamos a enfrentar, as tempestades que vão se abater sobre ela, devemos confiar em Jesus, sabendo que Ele tem o controle da situação. E crer que se Jesus está no barco, tudo vai bem. Ele vai conduzir as coisas conforme o seu propósito e a sua vontade. Segue no versículo 26, dizendo: navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Olha quantas vezes, né, endemoniados vão até Jesus, procuram Jesus, estão perturbados com a presença de Jesus. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas e nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros, ou seja, no cemitério. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Uma cena, no mínimo, curiosa. Um possesso, um endemoniado, né, vai ao encontro de Jesus e olha o que diz, que ele prostrou-se aos seus pés em sinal de reverência. Talvez muitos de nós achamos que, olha, eu me prostro aos pés de Jesus. O demônio também fez isso, prostrou-se aos pés e disse em alta voz: que queres comigo? Olha o que ele declara: Jesus, filho do Deus Altíssimo. O demônio sabe quem Jesus é. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, ele sabe que Jesus é o próprio Deus. Ele crê nisso, ele sabe, ele não precisa nem crer, ele conhece, ele viu. Mas ele até aqui faz um pedido para Jesus, dá para dizer que ele está orando. Ele diz: rogo-te que não me atormentes. O diabo se prostra diante de Jesus, reconhece que Jesus é Deus e faz um pedido. Dá para dizer que o diabo aqui, ele é crente? Não. Porque a diferença não é crer, acreditar, não é simpatizar, como eu disse antes, é obedecer, é se submeter. E o diabo não se submete a Jesus, o demônio não se submeteu a Jesus. Não se sujeitou, né? E aí nós vemos que Jesus diz assim: pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas. Ele quebrava as correntes e era levado pelos demônios a lugares solitários. Que tristeza a vida desse homem, não é? Atormentado pelo diabo. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Se levarmos em conta que legião era um agrupamento de soldados romanos, né? Era em torno de 6.000 soldados, tinha muitos demônios dentro desse homem. Então,
Ele se denomina aqui legião. Imploravam-lhe que não os mandassem para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Isso é um episódio interessante, né? Não sabemos as circunstâncias disso, né? Por que Jesus permitiu que isso acontecesse. Jesus deve ter tido um propósito, mas vemos que houve essa possibilidade dos demônios saírem do homem e entrarem nos animais, né? E diz aqui que eles se atiraram precipício abaixo num instinto homicida, né? E se afogaram, né? Os porcos se afogaram. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Isso também é interessante, porque até então esse homem aterrorizava aquela região, ele certamente gerava medo, mas eles conviviam com ele daquela forma. E agora diz aqui que quando ele estava são, assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, eles ficaram com medo. Ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Deus tinha feito por ele, o quanto Jesus tinha feito por ele. Fica uma lição para nós também. Esse homem tinha tido um encontro com Jesus. Naquele mesmo dia ele foi liberto de uma legião de demônios, ele foi recuperado, né, seu juízo, e ele quer agora acompanhar Jesus. E Jesus diz: não faz isso. Pelo contrário, fica aqui, vai para tua casa e anuncia, né, o que Deus tem feito para ti. Deus enviou ele em missão para ser um testemunho vivo do Evangelho. E a gente acha muitas vezes que para poder falar de Jesus para alguém, para poder compartilhar o Evangelho com alguém, nós precisamos conhecer muito. Na verdade, nós precisamos uma coisa para começar: contar aquilo que Jesus fez por nós, como Jesus operou na nossa vida. Essa é a mensagem mais importante que nós podemos compartilhar. E a prova dela somos nós mesmos. Então te encoraja, né? Eu quero te encorajar a partir dessa mensagem aqui, desse texto, desse versículo, né? Para que tu possa começar hoje mesmo a falar de Jesus, testemunhar daquilo que ele fez na tua vida, para as pessoas que te rodeiam, a começar pela tua casa, como esse homem, né? Jesus disse: volte para tua casa e conte o quanto Deus fez por você. Vamos seguindo o versículo 40. Diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz. Um trecho onde Jesus é procurado aqui por um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga. Ele era um judeu, né? E ele se prostrou a Jesus porque sua filha estava doente, estava à beira da morte, diz a palavra de Deus aqui, né? Ela tinha 12 anos. E Jesus ia com ele em direção à casa dele para aqui encontrar, certamente, né, com a filha dele.
Mas estando Jesus no caminho, a multidão apertava Jesus de um lado e de outro, e aí acontece que havia uma mulher ali no meio daquela multidão. E ela estava doente, ela sofria de uma hemorragia, e se a gente for ver o que a lei preconizava em relação a isso, ela era considerada uma mulher imunda por conta dessa hemorragia. Mas ela não vê mais saída, ela já tinha feito vários tratamentos e nada resolveu, e ela pensa assim, se pelo menos eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Ela deve ter ouvido isso já, que pessoas eram curadas por tocar em Jesus, e ela toca na borda do manto, e ela fica curada. E Jesus, veja que Jesus percebe, né? Quem tocou em mim? Uma multidão estava comprimindo Jesus, e Pedro diz isso, olha Jesus, tem uma multidão aqui te comprimindo, se aglomerando ao nosso redor. Jesus diz, não, de mim saiu o poder, eu sei. E aí a mulher, então, vendo que não poderia negar, ela conta a história dela. E Jesus fala aqui, né? Filha, vá em paz, a sua fé a curou. A sua fé a curou. Né? Ela creu em Jesus, entendeu que Jesus era a solução para a vida dela, entendeu que só Jesus teria poder para resolver o problema dela. E ela vai até Jesus, ela venceu o preconceito de ser uma pessoa considerada imunda, ela se enfiou no meio da multidão e ela estendeu o braço e ela tocou em Jesus para poder ser curada. Ela deu o passo de fé e a fé dela foi... Jesus diz aqui que a fé dela a curou. Mas ainda havia a filha de Jairo. Né? A história começou com Jairo e a sua filha. E aí Jesus estava dizendo assim, enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Difícil, né? Ouvir isso, mas ouvir, a tua filha morreu, né? Não incomoda mais Jesus, não adianta mais. Jesus diz, olha, não tenha medo, creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. E aí, olha só, o choro se converteu em riso. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que estava morta. Mas ele tomou-a pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes deu ordem, lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. De novo a gente vê Jesus dizendo aqui, olha, não temas, né? Se tua filha morreu, não tenha medo. Então somente creia e ela será curada. Jesus tinha poder sobre a morte, Jesus tem poder sobre as enfermidades, Jesus tinha poder sobre os demônios, Jesus tinha poder, e tudo isso nós vimos nesse trecho da Escritura. E mais uma vez Jesus faz aqui um milagre, Jesus ressuscita uma pessoa, né? A filha de Jairo. Veja que nada é impossível para Jesus, basta que a gente entenda quem Ele é, que Ele é poderoso, pode fazer todas as coisas, tem o conhecimento sobre todas as coisas e nada é impossível para Deus. Terminamos assim o capítulo 8 de Lucas e amanhã vamos continuar a nossa leitura no capítulo 9. Fica conosco para continuar aí até o fim, vamos perseverar na leitura juntos. Até mais.